Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver o exercício número 2 a respeito da aula 9 que trata o conteúdo de comandos de repetição. O enunciado do exercício é o seguinte: faça um algoritmo que conte de 1 até 100 e a cada múltiplo de 10 emita uma mensagem, múltiplo de 10 e o número na frente. Na figura a seguir, nós temos uma parte da exibição do resultado considerando 1 até 20, por exemplo. Então, os números que não são múltiplos de 10, a gente vai imprimi-los normalmente. Quando um número for múltiplo de 10, a gente vai escrever essa frase, múltiplo de 10, e na frente o número. É isso que a gente vai fazer aqui. Quem assistiu o exercício número 1, a respeito de comandos de repetição, vai perceber que é um exercício bastante parecido, mas tem um detalhezinho um pouco diferente. Então aqui a gente não tem que ler nenhum valor, a gente já tem que começar a fazer o comando de repetição. Pode ser um comando while ou pode ser um comando for. Nesse caso, eu vou fazer um comando for porque eu já tenho pré-estabelecido qual é o intervalo, né? É de 1 até 100. Quando a gente já tem, né, a quantidade de vezes já mais ou menos indicada pelo enunciado do exercício, o comando for ele se encaixa melhor, é mais fácil da gente trabalhar com ele. Quando a gente não sabe a quantidade de vezes que a gente vai repetir, aí talvez seja melhor começar a fazer o exercício pelo comando while. Então aqui a gente vai declarar uma variável, pode ser qualquer nome, eu vou dar o nome de i. Var i igual a 1, por exemplo, até 100. Então enquanto i for menor ou igual a 100. Lembrando que var, né, é uma palavra reservada para indicar que eu vou declarar essa variável aqui como sendo uma variável global, né? Isso é um assunto que a gente vai abordar utilizando no conceito a respeito de funções, quando a gente aprender nas aulas mais para frente. Então eu não vou ficar explicando muito bem. Se eu omitir aqui, né, essa palavra reservada, ele vai ter o mesmo significado, caso eu coloque essa palavra reservada. Então você, né, no assunto a respeito de variáveis, no vídeo a respeito de variáveis, eu falo sobre alguns escopos, né? Var, eu falo sobre o escopo let também, que poderia ser utilizado nesse caso, porque a gente vai trabalhar apenas dentro desse bloco de códigos. Então, se você quiser trabalhar com o escopo let, é até mais apropriado, porque essa variável ela vai ficar instanciada, ela vai ficar ocupando espaço de memória apenas enquanto o comando for estiver sendo executado, ok? Como a gente não está abordando o conteúdo de funções, né, e especificamente a questão do escopo de variáveis, eu não estou dando tanta importância para o escopo que você está criando aqui da variável, beleza? Então, eu vou tirar aqui por enquanto, vou deixar até 100. Esse aqui vai ser diferente do que a gente fez no exercício 1, vou omitir. I é igual a 1 enquanto o i for menor ou igual a 100, e a gente vai variar o i de 1 em 1, porque aqui, pelo exemplo de execução do programa, a gente vê que o valor de i está sendo alterado de 1 em 1. Então, i mais mais, ok? Beleza, aí a gente pode colocar um console.log aqui para poder imprimir o i. Então, ele vai imprimir de 1 até 100. Se a gente rodar, o resultado que ele vai exibir para a gente no console, ó, de 1 até 100. Ó, vamos subir, ó, começou no 1, foi imprimindo até chegar no 100. É quase isso que ele quer, mas ele quer que a gente mostre essa frase múltiplo de 10, caso esse número seja múltiplo de 10. Como que a gente vai verificar se um número é múltiplo de 10? A gente vai fazer um teste, a gente vai colocar um if e vai testar se o número é múltiplo de 10. Eu vou colocar aqui, ó, se o i for múltiplo de 10, ou seja, se o i dividido por 10 tiver um resto igual a 0. Se o número, quando dividido por 10, tiver um resto igual a 0, é porque ele é múltiplo de 10. Observa, ó, o 10 dividido por 10 tem resto 0. O 20 dividido por 10 também tem resto 0. Dá 2 no quociente, mas o resto é 0. Então, para verificar se o número é múltiplo de 10, é esse teste que a gente tem que fazer. Quando o número for múltiplo de 10, eu não vou querer mostrar assim. Ó, se eu recortar isso aqui, vamos só ver como é que vai ficar. Não é essa a solução, mas só para a gente poder visualizar. Imagina que eu fosse colocar o console.log aqui para imprimir o número caso ele fosse múltiplo de 10. Se a gente mandar rodar o código do jeito que está aqui, ó,
olha como que ele ia ficar. Ele ia mostrar apenas os múltiplos de 10, porque foi isso que a gente pediu. Olha, imprima na tela o i quando o i for múltiplo de 10. E os demais, eles vão acabar não sendo impressos. Ah, não, tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essa frase aqui. Então, vou chegar aqui e colocar a frase. Múltiplo, né? Porque quando o número for múltiplo de 10, eu quero escrever essa frase. Múltiplo de 10, e aqui eu coloco o número. Beleza, se a gente rodar, ele já vai mudar um pouquinho o resultado e vai colocar, ó, múltiplo de 10, o 10, múltiplo de 10, o 20, ok? Mas ainda não chegou no resultado que a gente quer, porque a gente quer também imprimir os números que não são múltiplos de 10, sem essa frase completa. A gente poderia até pensar em chegar aqui, ó, e colocar um console.log, para poder imprimir o i. Então, se for múltiplo de 10, eu imprimo a frase. E eu coloco um console.log para poder imprimir o número de forma simplificada aqui, ó, sem a frase. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai imprimir, né? Parece que está certo, mas ele tem um probleminha, ó. Ele imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, imprime a frase quando o número for múltiplo de 10 e depois imprime o 10 de novo. Então, eu só quero imprimir quando o número for múltiplo de 10, eu só quero imprimir essa frase, múltiplo de 10 e o número. Eu não quero que ele apareça novamente aqui. Então, para isso, eu tenho que trabalhar com um senão aqui. Por quê? Se o número for múltiplo de 10, eu imprimo a frase dizendo que ele é múltiplo de 10 e o número. Se não, aí eu imprimo o valor de i do jeito que ele está aqui. Por quê? Sem esse senão, ele sempre vai imprimir o número de forma simplificada. Por isso que o 10 apareceu aqui, mesmo quando ele imprimia a frase múltiplo de 10. Então, esse console.log, que imprime apenas o número, ele tem que ficar dentro de um senão. Aí agora sim, ó, a gente vai executar e ele vai escrever corretamente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, múltiplo de 10, dizendo que o 10 é múltiplo de 10, e depois eu já vou imprimindo do 11 até o 19, e assim sucessivamente, até a gente chegar no 99, como o último número impresso simplificadamente, e o 100 como sendo o último múltiplo de 10. Ok? Com isso, então, a gente tem a solução para o exercício número 2 da aula 9 sobre comandos de repetição. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima!